Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês sempre. E hoje, nesta aula especial aqui, sem edição, trago aqui para vocês a análise do tema de redação da FAMEMA 2025. Então, para você que fez a prova, para você que acompanha também o nosso conteúdo, esta aula é voltada para vocês. E é interessante a gente analisar muito bem esse tema a partir da comanda, assim como também dos textos motivadores, justamente para orientar todos vocês e também tirar dúvidas. E, muito importante, se você tiver algum tipo de questionamento, alguma incerteza, alguma insegurança, faz o seguinte, já deixa nos comentários, pergunta, tira dúvida com o Japa da redação que assim que eu visualizar a sua pergunta, o seu questionamento, eu te dou um retorno, tá? Mas antes de começar o nosso conteúdo, também peço aquela gentileza para todos vocês. Então curta bastante esse conteúdo, compartilha para chegar para mais pessoas que inclusive também acompanham o nosso trabalho todo aqui e que fizeram a FAMEMA 2025, tá? Sua ajuda é essencial para a gente poder crescer e se tornar realmente, um canal significativo aqui no YouTube em relação à área da educação, à área de língua portuguesa, especialmente da redação, para ajudar cada vez mais pessoas. E olha só, eu vou transitar já a tela para a gente poder começar os nossos estudos. Gente, o tema de redação da FAMEMA 2025 foi justamente esse aqui, ó. Manifestações religiosas devem ser permitidas em Jogos Olímpicos. E para você que acompanhou as nossas aulas, as últimas aulas ao vivo, aulas essas que a gente fazia às vésperas ou fez às vésperas da prova, percebeu que caiu a comanda do jeitinho que a gente previa, por meio de um questionamento, por meio de uma pergunta. E nessas aulas, assim como eu tenho trabalhado bastante com vocês já há um tempo, eu sempre abordo que a FAMEMA pode trazer 3 tipos de comanda, e elas são muito previsíveis. Uma pergunta, como foi o caso, e como comumente ela tem questionado e trazido esse tipo de temas para a gente, ou por meio de uma sentença simples, que é bem menos comum, ou uma sentença composta, aquelas comandas em que a gente encontra a preposição entre na formulação, e são comandas um pouco maiores mesmo. Gente, essa comanda neste ano foi bem essencial mesmo, vocês perceberam? Veja que é uma comanda simples, bem objetiva e direta. Só que antes de a gente entrar no mérito propriamente das orientações sobre a perspectiva do que a banca esperava da gente, é muito importante a gente ter um olhar um pouco mais atento em relação aos textos motivadores. Esse primeiro texto aqui eu achei bem bacaninha e eu gostaria de ler com vocês alguns trechos. Veja comigo. O que é permitido e proibido durante os Jogos Olímpicos está estabelecido na Carta Olímpica, um conjunto de princípios fundamentais, regras e estatutos da competição. Na regra 50 especificamente, que versa sobre as expressões de opiniões de atletas e participantes, consta que nenhum tipo de demonstração ou propaganda política religiosa ou racial é permitido nos locais oficiais das competições, instalações ou outras áreas relacionadas ao evento. O que a gente percebe nesse primeiro texto, vou parar de ler por aqui para não ficar tão longo a nossa aula assim, é perceber que esse texto é meramente informativo. Veja que ele não traz uma opinião, ele traz uma constatação do que hoje cabe na configuração de um regulamento dado pela competição olímpica, que proíbe essas manifestações. Isso o texto número 1 deixa muito claro para a gente, tá? Agora, dá uma olhadinha nesse texto 2, eu vou transitar a tela para vocês observarem com calma também. Olha o que ele coloca. A velocista francesa, não sei pronunciar esse nome, afirmou ter sido impedida de participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 24, usando o jihad, véu religioso tradicional para cobrir os cabelos das mulheres muçulmanas. Isso é uma característica não só de ordem religiosa, mas cultural. Está inerentemente associada à cultura de um povo. Segundo o jornal francês Le Parisiense, o Comitê Olímpico Francês sugeriu que o atleta substituísse o jihad por um boné durante o desfile inaugural dos Jogos. Veja que não é a mesma coisa. O boné tem uma simbologia e o jihad tem outra simbologia. O Ministério do Esporte da França considerou que o uso do sinal religioso ostensivo não era compatível com o princípio da neutralidade do país. Sila, que faz parte das equipes de revezamento feminino e misto de 400 metros, aceitou a sugestão para poder participar da cerimônia. Então ela aceitou, tá? Claro que existiam outras situações e circunstâncias em que o atleta de repente poderia
se manifestar contra essa proibição. Mas perceba, houve uma interpretação da lei e o comitê atuou efetivamente a partir da interpretação da lei do texto número 1, tá? Aí esse texto já começa a despertar alguns questionamentos em você. Isso que é importante pensar, né? Textos motivadores servem para isso mesmo, para trazer alguns questionamentos, para fazer alguns levantamentos, para possibilitar que nós possamos sair mesmo do nosso conforto, da nossa área de conforto, de comodismo e passar a refletir sobre uma questão que é relevante e que está na atual conjuntura. Perceba, inclusive, que o tema que foi proposto pela FAMEMA tem um diálogo muito conexo com a atual conjuntura, né? Como a gente colocou também nas aulas ao vivo, sempre alertando, a FAMEMA vai pedir um tema bem contemporâneo, bem atual, que vai dialogar com uma polêmica da atual conjuntura e, nesse caso, da conjuntura internacional, que reflete diretamente também as questões nacionais, com certeza, tá? E aí, na sequência, nós temos o terceiro texto. Eu vou transitar para vocês observarem esse terceiro texto também, tá? A imposição do Comitê Olímpico Internacional contra manifestações de fé durante as Olimpíadas de Paris não amedrontou alguns atletas que, apesar da proibição, mostraram sua crença e possibilitaram a abertura de um debate sobre a importância da liberdade religiosa. Para isso, há quem decidiu beijar o crucifixo que carregava no pescoço durante a entrevista ao jogo, personalizar uma camiseta com agradecimento a Deus, Jesus e ao Espírito Santo, ou ainda usar a língua brasileira de sinais para recitar um verso bíblico, por exemplo. Afinal, os atletas se sentiram à vontade, apesar das restrições da organização do evento para a manifestação de sua fé. Então veja que esse outro texto aqui tem uma referência a pessoas que, por um meio ou outro, conseguiram burlar essas delimitações ou determinações do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Todos esses textos, como eu disse, traziam reflexões essas que faziam com que você pensasse já para se posicionar acerca da comanda de redação. E eu vou voltar à comanda de redação para que vocês possam refletir comigo o que a banca FAMEMA queria de fato e se você realmente fez conforme as orientações que nós vamos dar, conforme as expectativas que a banca carregava sobre esse tema. Então veja novamente o tema, né? Manifestações religiosas devem ser permitidas em Jogos Olímpicos? Gente linda, como eu poderia trazer uma estratégia argumentativa em cima desse questionamento e em cima do que foi exposto nos textos motivadores? Você teria 3 possibilidades de estrategicamente criar o seu projeto de texto a partir da seleção de uma tese sobre esta pergunta. Quais são elas? As 2 primeiras eu recomendo bastante. A terceira eu já não recomendo tanto, tá? A gente vai explicar por quê. A primeira possibilidade era de você defender a ideia de que as manifestações religiosas devem ser permitidas sim nos Jogos Olímpicos, tá? E uma outra possibilidade, a segunda, é que não deve ser permitido conforme a regulamentação já descrita no texto número 1. Então havia essas 2 possibilidades. Você poderia se posicionar em relação à proibição ou em relação ao fato de liberar finalmente essas manifestações de cunho religioso. Independentemente da posição que você viesse a escolher, o que você deveria fazer na argumentação? Você deveria selecionar argumentos que pudessem defender cada um dos lados, o seu lado escolhido ou o outro lado, né? Se você é favorável à liberdade de manifestação ou se você é favorável à proibição. Então, você precisava de um posicionamento inicial. E esse posicionamento inicial é que iria guiar todo o seu processo de desenvolvimento. Então, na sequência, certamente, vamos supor que eu me posicione favorável à proibição, logo a minha argumentação deveria justificar e tentar persuadir o leitor corretor de que a proibição deve ser validada, deve ser consolidada nas manifestações religiosas aí dos Jogos Olímpicos, para a questão da neutralidade. Uma terceira possibilidade ainda, que é que eu particularmente não recomendo, mas a depender da forma estratégica como você venha desenvolver o texto funciona bem, é a seguinte: é você tomar uma atitude de neutralidade e construir um primeiro parágrafo para um lado e o segundo parágrafo para o outro lado.
Dessa forma, você cria um texto dissertativo com um caráter um pouco mais expositivo, colocando os dois lados e fazendo com que o leitor/corretor é que realmente decidisse sobre uma posição possível de ser selecionada e formasse uma opinião. No entanto, o problema dessa terceira opção é o fato de que você acaba não respondendo adequadamente o questionamento. Lembra do questionamento? Manifestações religiosas devem ser permitidas em Jogos Olímpicos? Sim ou não? Então veja que a comanda de redação exigia de você uma espécie de posicionamento. E em cima desse posicionamento é que você deveria guiar, teoricamente, a construção de um texto, lembrando que essas eram as expectativas da banca. Tudo bem? Gente linda, espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve análise e se porventura você quiser ver um modelinho de redação preparado com todo carinho pela nossa equipe, deixa nos comentários que eu trago para vocês numa próxima aula, numa próxima gravação. Outra coisa, não se esqueça de deixar nos comentários também qual foi a estratégia que você adotou. Você adotou a estratégia de sim, é possível ser favorável, aliás, a liberdade de expressão, ou você é contrário a essa liberdade de expressão religiosa e deve manter como tá, né? Então deixa nos comentários aqui qual a sua posição, qual foi essa estratégia que você utilizou aí na FAMEMA, que eu dou meu parecer para você e te ajudo também a esclarecer um pouco mais essas ideias, a insegurança talvez, né? Enfim, estou aqui para ajudar. O Japa da Redação agradece, valeu demais, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!